Abraão vivia em uma terra chamada Ur dos Caldeus, um lugar repleto de tradições e ídolos. Abraão era um homem comum, com uma família comum, mas Deus tinha um plano especial para ele. Em meio ao cotidiano, Deus o chamou para uma jornada extraordinária. Essa chamada não era apenas uma mudança de endereço, mas uma transformação de vida. Deus disse a Abraão para deixar sua terra, sua família e tudo que conhecia. Imagine a dificuldade de deixar tudo para trás. Muitas vezes, somos confortáveis em nossas rotinas. Mas Deus pediu a Abraão para confiar nele, mesmo sem saber exatamente para onde iria. Essa é uma grande lição sobre fé. Quando Deus nos chama, Ele não sempre revela todos os passos, mas nos convida a confiar em sua direção. Abraão respondeu a esse chamado não com hesitação, mas com coragem. Ele se despediu de seus amigos e familiares, seguindo a voz de Deus. Essa decisão não foi fácil. Muitas vezes, seguir a Deus pode significar deixar para trás o que amamos. No entanto, é nesse ato de fé que Deus começa a realizar seus planos em nossas vidas. O que você estaria disposto a deixar para seguir o chamado de Deus? Após deixar Ur, Abraão partiu para a terra de Canaã. Essa terra seria prometida a ele e a seus descendentes. Ao chegar, ele encontrou um lugar novo, mas também desafios novos. Deus não prometeu um caminho sem obstáculos. Na verdade, a fé muitas vezes é testada em meio às dificuldades. Porém, Deus estava com Abraão em cada passo. Ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação, mesmo quando Abraão ainda não tinha filhos. A promessa de Deus era grandiosa, mas levou tempo para se cumprir. Abraão e sua esposa, Sara, enfrentaram anos de espera. A espera pode ser dolorosa, mas é também um tempo de crescimento. Durante esse período, Abraão aprendeu a confiar em Deus mais profundamente. Ele fez perguntas, expressou suas dúvidas, mas nunca abandonou sua fé. E você? Como você reage quando enfrenta períodos de espera em sua vida? Deus reafirmou sua promessa a Abraão várias vezes. Em uma dessas ocasiões, Deus o levou para fora à noite e pediu que olhasse para as estrelas. Ele disse que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Esse momento foi especial, não apenas porque era uma promessa, mas porque era um lembrete do poder de Deus. Quando olhamos para as estrelas, somos lembrados de que nossos sonhos podem ser maiores do que imaginamos. Entretanto, a dúvida começou a surgir na vida de Abraão. Ele e Sara, já idosos, se questionavam sobre a possibilidade de ter filhos. Em um momento de fraqueza, Abraão tentou ajudar Deus, tendo um filho com a serva Agar. Essa decisão trouxe consequências complicadas. Muitas vezes, nossa impaciência pode nos levar a decisões que não estão alinhadas com o plano de Deus. É um lembrete de que devemos esperar e confiar no tempo de Deus. Finalmente, após muitos anos, Deus cumpriu sua promessa. Sara deu à luz a Isaac. O nascimento de Isaac foi um momento de alegria imensa. Abraão e Sara puderam ver a fidelidade de Deus se concretizando. Esse filho não era apenas um presente, mas um símbolo da aliança entre Deus e Abraão. Isaac representava a esperança, fé renovada e a continuidade da promessa divina. A história de Abraão não termina com o nascimento de Isaac. Deus, em um teste surpreendente, pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. Essa era uma prova de fé que desafiava qualquer pai. Abraão, em sua obediência, estava pronto para seguir a ordem de Deus. Esse momento é profundo e revela a confiança que Abraão tinha em Deus. Mesmo em situações extremas, ele acreditava que Deus tinha um propósito. Enquanto Abraão se preparava para sacrificar Isaac, Deus interveio. Ele enviou um anjo para impedi-lo, mostrando que a obediência deve ser acompanhada pela compreensão do amor de Deus. Essa história nos ensina que Deus nunca deseja o mal para nós. Ele quer que aprendamos a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O amor de Deus é sempre maior do que nossos medos. Depois dessa experiência,
Deus fez promessas ainda mais profundas a Abraão. Ele reafirmou que Abraão seria pai de muitas nações. Cada testamento da fidelidade de Deus em nossas vidas nos fortalece e nos encoraja a continuar. Muitas vezes, enfrentamos desafios que testam nossa fé, mas é nessas horas que podemos ver a mão de Deus trabalhando em nós e através de nós. A vida de Abraão é um exemplo poderoso de fé. Ele nos ensina que o chamado de Deus pode nos levar a lugares inesperados. Abraão não era perfeito, mas sua disposição para seguir a Deus nos inspira. Muitos de nós enfrentamos dúvidas e medos, mas a história de Abraão nos lembra que a fé é um caminho. É uma jornada que envolve confiança, coragem e disposição para ouvir a voz de Deus. Deus não apenas chamou Abraão, mas também fez dele um exemplo para todos nós. Ele é conhecido como o pai da fé. Abraão é mencionado em várias religiões e suas lições são universais. A importância de ouvir e seguir o chamado de Deus ressoa através dos séculos. A jornada de Abraão nos ensina sobre a importância de deixar o que nos é familiar. Muitas vezes, a mudança é assustadora. A ideia de deixar para trás tudo o que conhecemos pode gerar insegurança e medo. Contudo, é nesse movimento de deixar o passado que encontramos novas oportunidades. Deus não apenas nos pede para ir, mas também nos promete que estará conosco em cada passo. Precisamos ter coragem para dar esses passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Quando Abraão chegou à terra prometida, ele enfrentou um novo conjunto de desafios. A terra estava cheia de pessoas e culturas diferentes. Em vez de se intimidar, ele construiu altares e buscou a presença de Deus. Essa prática de adoração nos mostra a importância de manter um relacionamento constante com Deus, mesmo em tempos de transição. Como você pode adorar a Deus em sua vida diária? Que altares você pode construir em sua própria jornada? A vida de Abraão também nos ensina sobre a paciência. Esperar o cumprimento das promessas de Deus pode ser difícil. Em um mundo que valoriza a instantaneidade, a paciência é uma virtude rara. Abraão esperou por anos para ver Isaque nascer, e durante esse tempo, ele enfrentou dúvidas e desafios. Mas a paciência é muitas vezes o solo onde a fé floresce. Enquanto aguardamos, podemos cultivar uma confiança mais profunda em Deus. Além disso, a história de Abraão é um lembrete de que o plano de Deus não é apenas sobre nós. Ao fazer de Abraão uma grande nação, Deus estava pensando em gerações futuras. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no plano maior de Deus. Suas ações e decisões podem impactar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos outros. Isso nos leva a refletir como nossas escolhas hoje podem moldar o futuro. O chamado de Abraão também nos mostra que Deus é um Deus de segundas chances. Quando ele se desvia do caminho e tenta ajudar Deus de sua própria maneira, isso não foi o fim. Deus continuou a trabalhar com ele, trazendo de volta ao foco de sua promessa. Essa é uma grande esperança para nós. Mesmo quando erramos, Deus é fiel e está disposto a nos guiar de volta ao seu plano. Ao longo de sua jornada, Abraão encontrou outros personagens que também desempenharam papéis significativos. Cada uma dessas interações nos ensina algo sobre a importância da comunidade. Precisamos de pessoas ao nosso redor que nos apoiem e nos incentivem em nossa caminhada de fé. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos ajudar a ver e entender seu plano. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, ele estava testando não apenas a fé de Abraão, mas também revelando algo profundo sobre seu próprio caráter. Deus não nos pede para sacrificar o que amamos sem um propósito. A história de Abraão e Isaque se torna uma metáfora poderosa sobre o amor e a obediência. Às vezes, somos chamados a abrir mão de coisas que consideramos valiosas. O que Deus está pedindo para você entregar em sua presença? Após a intervenção divina, Abraão não apenas recebeu confirmação de sua fé, mas também se tornou um modelo de obediência para todos nós. A fé não é uma linha reta, é cheia de altos e baixos. Abraão nos mostra que é normal ter dúvidas,
mas o importante é como respondemos a essas dúvidas. Em vez de desistir, devemos buscar a Deus e continuar avançando, mesmo quando a estrada fica difícil. Outro aspecto fascinante da vida de Abraão é sua relação com Deus. Ele não hesitou em conversar com Deus sobre suas preocupações. Isso nos ensina que Deus deseja um relacionamento íntimo conosco. Podemos e devemos levar nossas perguntas, medos e ansiedades a Ele. A oração é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a alinhar nossos corações com o de Deus. O legado de Abraão não se limita ao Antigo Testamento. Ele é mencionado em várias tradições religiosas e inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história transcende culturas e gerações. Isso nos lembra que a fé é um laço que une indivíduos de diferentes origens. O chamado de Deus é universal e alcança todos que estão dispostos a ouvir e seguir. Enquanto refletimos sobre o chamado de Abraão, é essencial lembrar que cada um de nós tem um chamado único. Deus não nos criou para sermos cópias uns dos outros. Ele nos deu dons e talentos específicos para cumprir os propósitos que Ele tem para nossas vidas. O que você sente que Deus está chamando você a fazer? Isso pode ser algo simples, mas que traz grande impacto. A fé de Abraão também nos ensina sobre a importância da gratidão. Ao longo de sua vida, ele experimentou muitas bênçãos, e sempre procurou reconhecer a mão de Deus em tudo. A gratidão transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver a bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Que tal começar a listar as bênçãos em sua vida e agradecer a Deus por elas? Refletindo sobre os desafios que Abraão enfrentou, percebemos que cada um deles moldou seu caráter e o preparou para o que estava por vir. As dificuldades não são empecilhos, mas oportunidades de crescimento. Podemos nos perguntar: como estamos respondendo às dificuldades que encontramos? Estamos permitindo que elas nos fortaleçam ou estamos nos deixando abater? O chamado de Abraão é uma história de esperança. Mesmo quando tudo parecia impossível, Deus estava trabalhando em silêncio. Essa verdade nos encoraja a acreditar que, mesmo em nossas circunstâncias atuais, Deus está ativo. Precisamos ter fé de que Ele está preparando um caminho, mesmo quando não conseguimos ver. Conforme o vídeo se aproxima do fim, é importante refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. O chamado de Abraão é um convite para todos nós: ouvir, obedecer e confiar em Deus. Cada um de nós tem uma jornada única, mas todos somos chamados a seguir a direção de Deus. Para encerrar, queremos que você não apenas ouça essa história, mas que a leve para a sua vida. Pense nas áreas onde Deus pode estar chamando você. Não tenha medo de dar o primeiro passo. A jornada de fé começa com uma única decisão. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta, comente e compartilhe com amigos que também precisam ouvir sobre o chamado de Deus em suas vidas. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Obrigado por estar conosco hoje e até a próxima.